a terra, mas as minhas palavras não passarão. O tempo passa, aí Deus levanta Mateus, e Mateus vai escrever dizendo, no capítulo 1, versículo 21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu, olha o que a Bíblia diz, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E a Bíblia Sagrada continua dizendo que quando o anjo visita a José, José estava todo já arrumado, já ia deixar Maria, porque ele soube da notícia: Maria, tua mulher, tua noiva está grávida. A Bíblia diz que José era justo, e ele não queria difamar, não queria sujar o testemunho de Maria. Disse: não, eu vou deixar segredamente. Mas Deus, que estava no controle de tudo, visita José e disse: não te atreva, não deixa Maria, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E tu tem uma missão, José. Coloca o nome dele de Jesus. Coloca o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o povo dos seus pecados. A Bíblia Sagrada diz que quando isso aconteceu, Mateus não diz, Marcos não diz, mas Lucas teve o privilégio de dizer, no capítulo 2, versículo 11, versículo 13 até o 13, os anjos fizeram festa, os anjos visitaram os pastores e cantaram um hino, uma canção, dizendo: ei, nasceu hoje na cidade de Davi Jesus, 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 o Salvador do mundo. Mas a história não acaba. A Bíblia diz que Jesus nasceu. Jesus veio ao mundo. Com 12 anos Jesus é visto no meio dos doutores, falando das coisas de Deus. A Bíblia diz que ele era interrogado e também interrogava, e todos se admiravam da sabedoria que Jesus tinha. A Bíblia diz que Jesus pega dos 12 anos, a Bíblia revela que houve um ocultamento. Jesus se ocultou, Jesus não aparece mais. Jesus aparece quando? Com 30 anos, sendo batizado por João Batista. A Bíblia diz que enquanto João Batista estava batizando no Rio Jordão, ele batiza o primeiro, vai cumprindo o seu ministério, batiza o segundo, mas de repente João, ele para e olha para a multidão. Aí João vai dizer que João olhou e disse: ei, eis que está vindo ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é ele? É Jesus. É Jesus. Ele está vindo, ele chegou, o reino de Deus está entre nós. Com 30 anos Jesus aparece. Com 30 anos Jesus começa a fazer a obra do Pai, começa o seu ministério. E a Bíblia diz que Jesus era um homem poderoso em obras e poderoso em palavras. A Bíblia diz que Jesus curava os enfermos. A Bíblia diz que Jesus curava os coxos. A Bíblia diz que Jesus abriu os olhos aos cegos. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou mortos. A Bíblia diz que Jesus Cristo era um homem com poder e autoridade. Mas a Bíblia também revela que é o diabo, o nosso inimigo, tudo que ele queria era que Jesus Cristo desistisse da cruz. O inimigo das nossas almas sabia o peso, sabia algo tão grandioso que estava por trás da cruz. O diabo tentou Jesus em Mateus capítulo 4. Jesus não se rendeu, mas venceu pelo poder da palavra. Em Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, Satanás, usou Pedro, mas
Deus disse: para trás de mim, Satanás, eu vou cumprir a missão que está estabelecida. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo foi fiel até o fim. E Isaías profetizou no capítulo 53 do seu livro, dizendo que ele, como cordeiro mudo, foi levado para o matadouro, como ovelha muda, foi levado perante os seus tosquiadores. Todos aqueles que olhavam para ele não via nenhum parecer, nenhuma formosura, o reputavam, desprezavam, era o mais ferido de todos. Mas a Bíblia diz que ele não desistiu. Diga para o teu irmão: ele não desistiu. Diga para o seu irmão amigo aí do lado: ele não desistiu. Sabe por quê? Porque João escreve no capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não desistiu. Oh, glória. Jesus não abriu mão da cruz. Jesus tinha tudo para desistir. Jesus sentiu a agonia da morte. Lucas narra com todo detalhe que ele diz, e ele transpirava gotas de sangue. E ele olhou para o Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, para que eu não beba. Mas Jesus era servo, é lindo isso. Ele se curva diante de Deus e disse assim: mas faça a tua vontade. Alguns estudiosos vão dizer que quando Cristo bradou: Pai, por que me desamparaste? Era como se Deus tivesse virado as costas, e toda a ira que era para ser derramada sobre nós estava descendo derramada sobre Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Deus não desistiu. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo foi fiel até o fim. E a Bíblia Sagrada começa então a nos mostrar os benefícios que a cruz então vai nos trazer. A Bíblia Sagrada diz que depois que Jesus Cristo foi açoitado, humilhado, cuspido, pegaram o caniço que estava na mão de Jesus e tacava na cabeça dele, sem dó e sem piedade. Imagina comigo, irmão, a cena: Jesus pegando pancada e calado, Jesus pegando mãozada e calado. Jesus foi açoitado e no azorrague tinha pontas de osso, chumbo, cada pancada arrancava pedaços de carne, e Jesus calado, ele foi estraçalhado. Mas sabe por quê? Porque Isaías profetizou no capítulo 53 que ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Os irmãos parece que não entendeu. Eu vou tentar exemplificar. Jesus está pegando pancada, Jesus está sendo açoitado, Jesus está sendo ferido, e ele está aguentando calado. Ele está aguentando calado. Ele está indo e está sem silêncio. Ele está calado. Mas quando ele olhou para trás, ele viu um bocado de gente banhado no sangue, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele diz: eu não desisto. Quando ele olha para o fruto do trabalho, ele vê gente perdoando os pecados, restaurado, renovado, liberto pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue.
que a Bíblia diz que ele não aguentou mais. Imagina, todo ferido, todo estraçalhado, ele cai. O texto diz que chamaram o sirineu e disse: venha, carregue a cruz. O sirineu coloca, levam Jesus até o Calvário. Jesus é pendurado na cruz. Jesus está na cruz. E a Bíblia diz que todos que passam meneiam a cabeça e diz: salvou os outros e não te salva a ti mesmo? Olha, confiou em Deus, pede para Deus em te salvar. E Jesus calado. Jesus em silêncio. Toda esta situação acontecendo, um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. A Bíblia diz que no decorrer deste movimento todo, um ladrão que estava do lado de Jesus olhou e reconheceu: esse homem não é daqui. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Ele se revoltou tanto com o seu companheiro que ele olhou para ele e disse assim: tu não temes até os mesmos instantes diante da morte? Eu e você estamos aqui porque assassinamos, fizemos algo para estar aqui, mas esse aí nada fez. Ele olhou para Jesus reconhecendo e disse assim: Senhor, eu te faço um pedido. Eu estou morrendo, mas eu te faço um pedido. Lembra-te de mim quando chegares lá no teu reino. A Bíblia diz que Jesus, irmão, estava calado, estava silêncio. Quando ele ouviu isso, ele olhou e disse: hoje mesmo tu vais estar comigo no meu paraíso. Todo aquele que olha para a cruz tem esperança. Todo aquele que olha para a cruz tem salvação. Todo aquele que olha para a cruz tem perdão. Jesus se cala de novo. Tentaram anestesiar a dor de Jesus, mas o que é que a Bíblia diz? Que ele não aceitou. Deram de beber a ele, mas ele negou. Fel deram para Jesus tomar. Agora pega a revelação comigo. Tudo isso Jesus passou para que eu e você estivéssemos hoje aqui. Deram fel para Jesus, para que hoje ele pudesse te oferecer água da vida. Maltrataram Jesus para que hoje você tivesse perdão dos seus pecados. Fizeram de tudo com Jesus para que você hoje tivesse a fé e a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Tudo ele suportou calado por amor a mim, por amor a ti. Ele suportou o vitupério calado e não abriu a boca. E a Bíblia diz que Jesus está na cruz. Eu vou ter que exemplificar isso. O Senhor pode me ajudar? Com todo respeito. Abre esse papel, por gentileza. Está enroladinho. Como é seu nome? Irmão Alisson. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo está na cruz. E ele diz: Pai, eu cumpri com a tua vontade. E ele bradou na cruz dizendo: está consumado. Quando Jesus desce brado na cruz, e aqui vem outros benefícios da cruz.
Paulo ele vai escrever em Colossenses capítulo 2, versículo 14, dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O irmão Alisson, abre esse papelzinho por gentileza. No papel que o irmão Alisson está segurando, estava escrito devedor. Irmão Alisson é um pecador e um devedor. Ele não presta, ele não serve para nada. Mas Jesus Cristo, ele assume a posição, vai até o irmão Alisson e diz: me dê essa cédula de dívida que era contra ti. Eu assumo a culpa, a tua dívida está paga, os teus pecados estão perdoados. Pegou a dívida que era contra nós, e Paulo diz: se cravou na cruz, e de braços abertos ali gritou: Pai, está consumado, a dívida está paga. Nós agora, na autoridade do nome de Jesus, eu convido toda a igreja, repita o que eu vou falar nesta noite: Satanás, diga, irmãos, inferno, nós não devemos mais nada. Jesus pagou a dívida. Não tema o diabo, não tema o inferno. Você é filho, você é filha de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Está consumado. Outro benefício da cruz, vamos lá. A dívida foi paga. Jesus está na cruz. E quando ele diz: está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Para que serve o véu? Êxodo capítulo de número 26, versículo de número 33. A Bíblia diz que Deus manda Moisés construir esse véu e colocar no santuário. Esse véu fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. No santo lugar estavam todos os sacerdotes a serviço do reino de Deus, o sacerdócio. E no santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, diz o autor aos Hebreus no capítulo 10, para fazer a expiação do pecado pelo povo. Todo o povo de Israel, quando pecava, o sumo sacerdote, uma vez por ano, irmãos, pegava o cordeiro, imolava, expiava o pecado do povo. E a Bíblia diz que o cordeiro que era imolado apenas cobria a transgressão. Teve gente que já pegou o mistério. Só não cobria a transgressão. Ano que vem, lá vai pastor Nilton, com todo respeito, lá vai o sumo sacerdote expiar o pecado do pastor Nilton e apenas encobrir. O texto bíblico diz que Jesus nada na cruz, está consumado, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Era Deus anunciando a toda a humanidade
sumo sacerdote não é mais o terreno. O vosso sumo sacerdote sou eu, Jesus. E um detalhe, o autor aos Hebreus vai dizer que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Aí Jesus chega com toda a autoridade e diz: eu entro uma vez por todas, eu entro uma vez por todas, e eu oferto meu corpo em sacrifício para expiar o pecado da humanidade. E um detalhe, o cordeiro animal apenas cobria o sangue de Jesus. Disse o apóstolo Pedro: se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Limpas pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue, no sangue, no sangue. Jesus está dizendo: filho, filha, pecou, errou. Você não precisa mais do sumo sacerdote terreno. Eu agora sou o sumo sacerdote que entrei uma vez por todas no santo dos santos e expiei o pecado do povo. Irmão, eu errei. Eu estava evangelizando nesse dia, e eu dizendo para o senhor que aceitou Jesus, eu disse: olha, eu sei da luta. Não é de um dia para o outro que você vai deixar de beber. Não é de um dia para o outro que você vai deixar de fumar. Uma hora você vai estar aqui de pé, depois você vai dizer: rapaz, eu errei de novo. É por isso que Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, eu faço. O mal é esse que eu feito. Eu não estou querendo dizer aqui nessa noite que Deus concorda com o teu pecado e com o meu pecado. É melhor que não peque. Mas se porventura alguém pecar, disse o apóstolo João, temos um advogado junto ao Pai. Irmão, eu pequei, eu falei, desonrei minha mãe, maltratei minha esposa, feri meu esposo, maltratei meus filhos, desonrei o pastor, maltratei o ministério da igreja, fui pesado nas minhas palavras com a minha vizinha que mora na minha direita. Irmão, eu errei. A minha língua, irmão, eu estou tentando controlar. A minha língua é um pouco grande, mas eu estou tentando ficar com ela mais fechada. Não está acabado não. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha o que a Bíblia está dizendo: errou, te arrepende, se converte. Mateus capítulo de número 7, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora e diz: Pai, eu pequei, estou aqui arrependido, eu fiz
carnaval desses aí, não sei qual foi o ano, fizeram uma cena que o diabo estava o quê? Vencendo, matando Jesus. Tudo isso é antibíblico. O diabo não venceu Jesus coisa nenhuma. Mas biblicamente Jesus venceu o diabo. Não foi a morte que matou Jesus. A Bíblia diz que ele olha para o céu e disse: Pai, nem a morte teve a coragem de ir até Jesus. Ele olhou e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou, diz a Bíblia. Jesus expirou na cruz. E agora, os 2 discípulos de Emaús perderam a esperança. Eu achava que aquele ali era o remidor de Israel. Mas hoje já é o 3º dia e ele está morto. Pedro olhou para os discípulos. Vou voltar a pescar. E foi pescar. Estava todo mundo desanimado, mas Lucas diz: irmãos, amanhã é a festa da senhora, né? Vou deixar para o culto do mês que vem, né? Para ele pregar sobre isso. A Bíblia diz que no 3º dia Maria Madalena, Maria, Joana e outras mulheres. Hoje já faz 3 dias, mas eu vou ao encontro do meu Jesus. Deixa para amanhã. Os discípulos estavam presos com medo de morrer. Pedro, que matando Pedro, eu morro contigo, foi o primeiro a negar Jesus. Cadê os homens? Estão presos. Maria Madalena foi, levando bálsamos para embalsamar o corpo de Jesus. E quando ela chega, ela se depara com a cena do túmulo aberto. Ela se desespera, olha, cadê Jesus? Cadê o mestre? Mas a Bíblia diz que um anjo aparece e disse: Maria, vai e diga que Jesus ressuscitou. Ele não está presente. A Bíblia diz que Maria sai, vai ao encontro dos discípulos e diz: ei, Jesus ressuscitou. A dúvida era tão grande que eles não acreditaram. Foram para ver. Chegando lá, olha o túmulo vazio. Irmão, tem tanta riqueza no meio desse negócio que se a gente for falar, mas deixa eu correr que eu tenho um tempo a cumprir. Jesus na cruz expirou. E o diabo pensa que venceu Jesus, mas ele está enganado. Sabe por quê? Porque Paulo, quando é salvo por Cristo, ele vai escrever uma carta que tem por nome Filipenses. E no capítulo de número 9, capítulo 2, versículo 9 em diante, Paulo começa a dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Depois do sacrifício, o inimigo, ele tremeu, o inferno tremeu, o homem aqui da terra diz que foi ele que venceu Jesus, mas não, ele tremeu, porque Jesus recebeu um nome que é sobre todo
Ele é Deus. Ele é Senhor. Agora eu pergunto, quem foi que perdeu? Quem foi que falhou? Foi o inimigo. Jesus venceu. Satanás perdeu, mas Jesus venceu. Irmãos, eu aceitei Jesus e me ensinaram assim, que o crente vive pela palavra. O crente vive de fé por meio da palavra. E o irmão Newton me conhece, quem me conhece sabe que eu não prego outra coisa a não ser falando do que está escrito. E nessa noite eu não posso falar isso sem ler, porque é para fechar a minha ministração. O nosso Senhor Jesus venceu. Diga para o teu irmão, Jesus venceu. E diga, houve uma preocupação no céu. João viu. Qual foi a preocupação? João estava no céu. E ele escreve isso no livro do Apocalipse. E eu vou ler. E diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, disse João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me o anjo, e disse-me um dos anciões: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Continua. E olhei e vi que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles começaram a cantar um novo cântico, e cada um dizia: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões. Era o número de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ação de graça. E eu vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, ao que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostravam e adoravam a cordeiro, dizendo: o Senhor vive, vive para todo sempre.
Fique de pé em nome de Jesus. Sabe por que essa festa está tão boa? Porque Jesus está vivo. Eu quero terminar minha participação louvando a Deus com os irmãos. Um hino tão conhecido. E eu creio que essa mocidade tem mais fôlego do que eu. E a canção diz que quando Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos. Banda, me ajuda, por gentileza. A banda me ajuda, por gentileza. Quando Maria foi ao encontro dos discípulos, ela diz: senta aí, que eu tenho uma notícia para contar. E qual é a notícia, Maria? A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Pergunta para a morte: onde é que ela está? Aponta para cima e diga: ele
seja o nome do nosso Senhor. Eu quero agradecer a cada um que atendeu prontamente o nosso convite para juntos estarmos entoando e adorando o nome do nosso Senhor. Quero agradecer aos companheiros aqui na retaguarda, aos líderes, ao nosso vice-presidente, aos pastores que se fizeram presentes. Obrigado. Do fundo do meu coração, estou muito feliz. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Passar para o meu pastor Nilton. Meus irmãos, graças a Deus, né? Estamos chegando mais para juntinho no final. Também quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, cada jovem, por essa mocidade querida, por esse esforço, por esse desejo de estar na presença do Senhor. Tá bom? Eu não vou mais agradecer nominalmente, porque a irmã Helenice já agradeceu, todos os senhores, meus pastores queridos, vocês estão convidados para estarem conosco amanhã de novo. Amanhã tem mais festa do Senhor, tá bom? Meus jovens queridos, vocês estão convidados também a estarem conosco amanhã, tá bom? Toda a igreja, os amigos, Ana Cláudia, não existe a igreja grande para a Assembleia de Deus, não é não? Não existe, né? Todo o tempo da Assembleia de Deus é pequeno, não existe, irmão, não existe. Eu sei que a gente já coube um ginásio de futebol, mas quantas vezes a gente já viu